Bosoncast, oferecimento Relax Skin. Estresse, tensões corporais, ansiedade, insônia e redução de apetite. Tenha uma experiência com Relax Skin e descubra o seu melhor. Assista agora Bosoncast, oferecimento Relax Skin. Estresse, tensões corporais, ansiedade, insônia e redução de apetite. Tenha uma experiência com Relax Skin e descubra o seu melhor. Oi pessoal, bem-vindo ao Bosoncast, primeiro episódio da série, né? É uma série que foi criada a princípio para poder auxiliar as pessoas que querem empreender ou que querem melhorar o seu negócio no ramo de cosméticos, tá? Então nós vamos trazer aqui, no decorrer de uma série de 10, 12 episódios, pessoas especializadas em cada área que é necessário você conhecer, se você quer lançar um produto ou se você tem interesse em melhorar algum produto que você já vende, uma melhoria na sua empresa, qualquer coisa nesse sentido. Eu agradeço aí a atenção de vocês, né, por estarem assistindo, e eu gostaria de agradecer principalmente ao nosso patrocinador, que é o nosso produto Relax Skin. Ele está sempre com a gente aqui, vai estar em todos os episódios, né? Tem outros patrocinadores entrando e a gente vai falando para vocês como gratidão pela força que eles têm dado ao nosso programa. Esperamos ser úteis, né, nos próximos episódios, mas o de hoje é extremamente especial, tanto que é o primeiro, e é uma pessoa que eu tenho uma consideração particular por ele, por ser uma pessoa de um caráter muito idôneo e que a gente conheceu até há pouco tempo, só que toda a minha família gosta muito dele, é uma pessoa simpática e a gente gostaria de apresentar pessoas assim, para ser um podcast mais descontraído, com muita sinceridade, levando verdade e principalmente informações plausíveis e técnicas, né? Porque não adianta nada eu fazer uma união de assuntos que de repente não tem uma objetividade. Então aqui você vai ver que são pautas objetivas para você entender a complexidade que existe por trás da formação de um produto, de um cosmético, né, em especial, e ao mesmo tempo também você perdeu o medo. Às vezes você quer empreender, como que você vai fazer? Então você vai conhecer pessoas e empresas que facilitam o seu trabalho, tá bom? Hoje eu tenho aqui com a gente, com todo prazer, o Marcelo Magalhães. Ele é casado com a Viviane Magalhães, pai da Maria Clara e do Henrique. Tem um pet maravilhoso que é o Joy também, né? E ele é sócio fundador da Stay Blue, né? E da Ideal Finance. Ele é formado em Ciências Contábeis e é MBA em Gestão Financeira. Ele gestão financeira, controladoria, auditoria, especialização como controller pela Sampo, né? Pela Sampo, né? E ele tem, no total, mais de 20 anos, apesar que parece que não tem isso de idade, mas ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo. Então, ele resolveu pegar toda a experiência de ter trabalhado na Duratex, no Grupo Carrefour, na PepsiCo, na Siemens e outras empresas e trazer essa vivência, essa experiência, esse profissionalismo para Stay Blue e para a Ideal Finance, né? Ele começou a empreender com 13 anos, né, vendendo limão na porta da casa dele e tudo, e aos pouquinhos ele foi indo para novos negócios. Teve loja de roupa, teve fábrica de tapete, trabalhou na área automotiva, teve clínicas de estética, salão de beleza, mas hoje ele se dedica ao negócio dele. Fundamentalmente, o negócio dele é fazer com que as empresas fiquem cada dia mais saudáveis, né? Por exemplo, uma empresa nova, ela
ela tem que ter uma gestão, um projeto financeiro equilibrado para que ela se mantenha no mercado. Aquele empreendedor, o cara tem capital, ele quer empreender, está no sangue, e ele não sabe como começar. A Stay Blue pode ajudar nesse sentido. E aquele empresário que às vezes está com alguma questão, algum problema, né, financeiro, hoje em dia o mercado é um pouquinho mais desafiador, então a Stay Blue também é uma consultoria que vai ajudar nesse sentido. Mas ele vai falar todos os detalhes, é um prazer tê-lo aqui comigo. Marcelo, tudo bem? Roberto, muito obrigado pelo convite, parabéns aí, fiquei até feliz aí com toda a introdução, muito obrigado de verdade, espero que eu consiga contribuir, na verdade, com o seu podcast, fico honrado em ser o primeiro, né? Uma sequência de 12 aí, eu fico honrado em ser o primeiro e pode contar comigo aí para tudo que for preciso aí para a gente poder ajudar todas as pessoas que querem aí abrir seu próprio negócio ou que já empreendem e sentem dificuldade aí, o que a gente puder fazer para poder ajudar agora é a hora. Que bom, legal. Então, a Boson, né, Boson de Higgs, que é a empresa que está por trás do podcast, ela tem um propósito, né? Um propósito que já vem de muitos anos, tudo. E a gente teve uma certa comunhão, porque a Stay Blue também tem um propósito, né? É na área financeira. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Roberto, exatamente. A Stay Blue, ela nasceu com um propósito muito claro e muito específico, né? A gente voltar um pouco lá no passado, quando eu comecei a minha trajetória, eu escolhi fazer ciências contábeis não por um propósito, mas sim por uma oportunidade de fazer faculdade. E eu pensava assim, qual é a faculdade que eu tenho que fazer que se amanhã ou depois eu ficar desempregado, eu consigo um emprego rápido. E vieram várias na minha cabeça. Né? E eu já trabalhava numa grande empresa, eu trabalhava na Duratex, eu decidi, falei, cara, eu vou fazer ciências contábeis, porque eu tinha estudado o mercado e eu sabia que eu nunca ia ficar desempregado. E de fato foi o que aconteceu. Então, ao longo da minha jornada, eu tive a oportunidade de passar por várias empresas. E no paralelo a essas empresas eu tive também a oportunidade de empreender. Sabe aquela famosa renda extra? Tá. E é isso que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha conhecimentos na área financeira, né, conhecimentos na área contábil, eu sempre trabalhei na área de planejamento financeiro, enfim, depois de um determinado tempo, eu percebi que o conhecimento que você adquire na faculdade, ele é totalmente distinto do conhecimento prático que você coloca no mercado quando você está empreendendo, né? São coisas totalmente diferentes. É difícil você pegar o conhecimento o conhecimento da faculdade e você conseguir aplicar exatamente na empresa, ainda mais quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, arrisca. Então, existe uma diferença. E eu também tive experiências negativas, como acho que a maioria dos empresários que tem, né, abrem suas empresas, infelizmente algumas não dão certo, até conseguir aí chegar numa empresa que consiga decolar e ter resultados positivos e favoráveis. Tá? E há um tempo atrás eu também tive essa experiência e aí eu comecei a estudar o mercado de uma forma um pouco mais diferenciada, tive oportunidades de trabalhar na área de planejamento que me trouxe algumas análises que eu não tinha no passado e aí que surgiu exatamente o propósito da Stay Blue, né? Foi ali próximo do período da pandemia, eu tinha clínica de estética, a gente sofreu muito, né, por conta do período de pandemia, eu tinha mais de 20 pessoas ali abaixo de nós, então tinha uma estrutura de custo muito pesada para a gente aguentar e é onde muitas empresas acabaram quebrando. Né? O propósito da Stay Blue surgiu a partir do momento que a gente começou a analisar algumas estatísticas e pegar a experiência que eu tinha. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, só para você ter uma ideia, a cada empresa que nasce no Brasil, 6 vão quebrar em até 5 anos. Poxa, que triste. A gente está falando de 60% das empresas que elas não progridem. Só que quando a gente traz essa estatística, né, quando eu falo, 60% das empresas elas não dão continuidade, elas quebram, a gente está esquecendo que atrás de um CNPJ existe um CPF. E quando a gente fala sobre CPF, a gente fala de pessoas que têm coração, que têm família. Né? Então, impacta uma cadeia de uma forma muito direta, onde essas pessoas elas acabam sofrendo. Então, hoje não, 2023, só para você ter uma ideia, a gente teve 6,6 milhões de empresas que fecharam. Então, se você fizer uma matemática rápida, se uma empresa, no mínimo, ela tem 2 pessoas, são 13,2 milhões de pessoas que foram impactadas. Isso se a gente não considerar os funcionários. Então, pensa uma média de empresa, uma empresa que tem 5 pessoas, a gente está falando cerca de 33 milhões de pessoas impactadas por conta
infelizmente, de uma falta de planejamento financeiro, de uma falta de uma estratégia, enfim. Fora Então, as empresas coligadas a ela, né? Que aí quando ela fecha, ela quebra, às vezes, o fornecedor ou a empresa para a qual ela fornece também, né? Então exatamente. Nossa. Então, partindo desse princípio, e por já ter vivido essa experiência, surgiu o propósito da Stay Blue, que é um propósito particular do Marcelo, que é o quê? Ajudar pequenas e médias empresas para que elas não sofram sobre isso. Por quê? A partir do momento que você quebra, você, empresário, o primeiro sentimento é aquele desapontamento. Aquele sentimento, por exemplo, de culpa. O que eu poderia ter feito diferente? E isso, infelizmente, vai corroendo, né? Eu mesmo, na primeira empresa que infelizmente não deu certo, o que aconteceu? Cara, para eu empreender novamente, para eu começar um novo negócio, demorou anos. Para poder superar exatamente aquela dor que, infelizmente, acaba ficando, né? Você se torna angustiado e aí você tem um medo de futuro. Cara, o que vai ser daqui para frente? Como que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou trazer exatamente o alimento? E aí, infelizmente, você às vezes acaba voltando para ser um CLT, né? E que às vezes desvia ali do propósito. Tá? Então, o propósito hoje da Stay Blue, de forma muito clara, é ajudar as pequenas e médias empresas para que elas consigam se organizar, para que elas não sofram assim como esse percentual tão alto que é hoje, cerca de 60%. Entendi. Tá? Esse é o propósito da Stay Blue. A gente se conheceu através de uma necessidade da nossa empresa, Sim. né? A nossa empresa já existe há 10 anos, mais ou menos, e agora nós notamos que tinha alguns pontos ali que deveriam sofrer algumas correções, ajustes e melhora. E aí o que nos chamou a atenção foi que quando você veio, né, oferecer os serviços da Stay Blue para a gente, você ofereceu a princípio uma avaliação gratuita de como estava todo o perfil financeiro dela, né? E eu achei bem interessante isso. Aliás, foi aí que você ganhou a nossa confiança, né? Não é uma estratégia de venda. Na verdade, Roberto, da menor até a maior empresa, todas elas possuem mais de 10, 12, 14 áreas. Tá. O único problema é que você, quando decide empreender, que eu sei que, não sei se esse foi o seu caso, não sei se a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Sim. Hoje a gente tem no Brasil cerca de 8,2 milhões de pessoas desempregadas. Tá? Isso é uma estatística de dezembro de 23. Muitas pessoas, quando vêm desse mercado, muitas pessoas que vêm do CLT, que estão desempregados, precisam de uma renda, então elas decidem empreender dentro daquilo que elas já faziam. Então, se a pessoa era um pedreiro, ele decide simplesmente empreender no ramo de construção e assim sucessivamente. O grande problema é que ele pode ser muito bom operacionalmente falando, mas ele não tem uma visão holística, ele não tem uma visão do mercado financeiro, não tem uma visão como empresário do todo. Então ele começa fazendo muito bem aquilo e na medida que a empresa vai crescendo, ele vai sentindo a necessidade de ter um RH, de ter um setor de compras, de melhorar a performance em relação à questão de vendas, ter uma empresa de marketing e assim sucessivamente. O único ponto é que a gente entende que a empresa ela funciona como uma engrenagem. Para que uma engrenagem funcione bem, todas as partes da engrenagem elas precisam andar de forma simultânea. Não dá para uma parte funcionar bem e a outra parte não funcionar, porque de certa forma você vai estar impactando exatamente o resultado do seu negócio. Então, quando a Stay Blue chegou até a Boson, qual foi o nosso objetivo? Fazer um diagnóstico para que a gente pudesse avaliar a ineficiência em relação a cada área dentro da Boson. Nessa análise, a gente conseguiu encontrar muitas oportunidades de melhoria. Mas qual que é o melhor? É o que eu sempre falo para as pessoas, né? Se até aqui, mesmo sem toda a experiência necessária, você conseguiu conduzir a sua empresa e teve o resultado que você tem, pensa a partir do momento que você consegue colocar uma empresa especializada para poder te auxiliar nesse processo. Você percebe que você consegue alavancar muito mais a sua empresa? Então, dentro do diagnóstico o que nós fazemos perguntas específicas sobre cada área. Então, a gente faz perguntas sobre a área societária, área comercial, marketing, vendas, jurídico, para que eu consiga enxergar quais são os pontos de melhoria e criar um planejamento estratégico para que a gente consiga, aos poucos, ir resolvendo problema por problema. Então, foi dessa forma que nós chegamos a vocês e é dessa forma que hoje nós fazemos, através de uma consultoria gratuita, onde a gente ajuda, auxilia, até porque depois da primeira reunião que nós fizemos com vocês, vocês se recordam, nós apresentamos um book. Lá continham mais de 50 páginas, onde eu expliquei exatamente o que você deveria fazer sozinho. Exatamente. Mas é difícil sozinho, né?
Roberto, eu vou falar para você hoje, até com a consultoria em si, já é complicado. Porque, por exemplo, eu tive uma empresa, essa história que você contou, aconteceu comigo. Sim. Né? Porque minha primeira formação, hoje eu sou fisioterapeuta, como formação nível superior, mas eu era técnico eletrônico, né? Comecei engenharia e parei. Mas aí eu gostava da minha profissão, trabalhei no Estadão, na Folha de São Paulo, em empresas grandes, então eu tinha uma referência, aí resolvi fazer o que você falou. Caramba, se eu estou ganhando aqui um salário X, se eu fizer por mim mesmo, eu vou ter um resultado bem melhor. E comecei, assim, realmente foi uma coisa assim, em casa mesmo, a fazer manutenção em equipamentos de fisioterapia, né? Eu já gostava dessa área de reabilitação, Legal. Eu fui para manutenção de aparelhos de fisioterapia. E a empresa realmente cresceu, nós nos tornamos a maior empresa de assistência técnica de equipamentos de fisioterapia de São Paulo. Eu retirava o equipamento, entregava no dia seguinte, às vezes demorava um pouco mais, que era uma coisa mais complexa, mas nós crescemos. Mas eu confesso para você que parece que teve um coeficiente ou de proteção divina ou de sorte, porque deu muito certo, né? A gente conseguiu sustentar os estudos das meninas, a nossa família toda, mas eu não tinha todo o conhecimento necessário. Se eu tivesse, talvez seria muito mais rápido o progresso e mais sustentável. Eu não fali, graças a Deus, dessa parte de assistência técnica, a gente foi para a área de estética, e depois da área de estética a gente foi para o cosmético, onde eu estou até hoje. Nunca tive a experiência de fechar, que eu sei que é traumatizante, mas assim, hoje, eu confesso para você, tenho 61 anos, já tenho empresa há quase 30 anos, né, que foi quando começou, e quando eu contratei o serviço da Stay Blues, né, da Stay Blue, através também da concordância da minha sócia, da minha esposa, né, eu me senti mais à vontade, um pouquinho mais tranquilo. Não é que eu transferi a responsabilidade para vocês, mas pelo menos eu tinha uma visão geral de como que a minha empresa estava de verdade. Eu não tinha essa visão. E assim, eu não gostei do resultado que eu vi, né, infelizmente. Mas foi bom você mostrar, né, porque a gente pôde segurar algumas coisas e ir por outros caminhos, e hoje eu me sinto muito melhor, mais seguro, até mais estável, né, financeiramente, graças a essa consultoria. Então, eu acho que está sendo interessante para mim, deve ser interessante para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Que legal, obrigado aí pelo feedback ao vivo. Verdade, não é obrigado. sincero. Vamos usar depois esse feedback aí, pessoal. Pode falar. O que você está colocando, Roberto, é um ponto muito importante, e eu vou te explicar o porquê. Por que a maioria das empresas elas crescem sem se preocupar tanto com a parte financeira? E é uma parte muito importante. É que normalmente quando a gente monta um negócio, e é o que acontece no meu dia a dia, tá? Todo mundo fala em vendas. Como que eu faço para vender mais, vender mais, vender mais? Tanto é que se você procurar na internet, o maior índice de pesquisa provavelmente cara, como que eu faço para aumentar as vendas dentro da minha empresa? Né? Hoje, o mercado, do cenário como está, existem vários cursos, enfim, que te ensinam a vender mais, mas é o que normalmente as pessoas buscam. Ela só começa a sair da parte de como vender mais a partir do momento que ela enxerga que ela precisa ter um controle um pouco maior da empresa dela. A gente costuma falar que faturamento é ego. E eu posso trazer essa comparação para você de uma forma bem simples. Né? Se eu trouxer aqui um empresário que fatura 1 milhão, onde ele tem uma margem líquida aí, última linha de 10%, ele tem um líquido ali de 100 mil reais. Mas se eu trouxer exatamente um outro empresário que fatura, por exemplo, 500 mil reais e ele tem uma lucratividade, por exemplo, de 20%, a gente está falando dos mesmos 100 mil reais. Claro. Você concorda que a diferença entre quem fatura 1 milhão para 500 mil é muito grande? O empenho que ele precisa ter, a dor de cabeça que ele tem, a estrutura que ele tem, mais funcionários. Então, o que a gente hoje precisa entender é que não é quem fatura mais, mas é quem consegue ter uma melhor lucratividade dentro daquele segmento de serviço que você atua. Entendeu? Então, qual é hoje o papel da Stay Blue? Não é fazer com que a Boson fature mais. Esse é umas etapas do processo e a gente também te ajuda, né? Tanto é que dentro dos processos que você faz hoje, a gente está focando bastante na questão da área comercial. Mas como eu consigo melhorar a última linha, a linha da lucratividade, ou seja, aquele de fato que vai para o seu bolso. Porque não adianta eu faturar 1 milhão se eu tiver com uma lucratividade de 5, 6, 7%. Entendeu? Então, hoje,
as pessoas começam do jeito errado, dão certo, porque tem um fluxo, um volume muito grande, às vezes, de venda, e aí a gente tem vários segmentos, mas ao longo do caminho, às vezes, algumas iniciativas fazem com que o negócio se perca. E eu enxergo que a área financeira, para mim, é um mapa. É aquele que vai colocar você e mostrar para você exatamente qual é a saúde financeira da sua empresa. Porque às vezes, Roberto, o que acontece? A gente tem 2 relatórios muito importantes na área financeira. O primeiro que é uma DRE, que chama Demonstração do Resultado do Exercício. Esse basicamente é uma bússola para você enxergar a partir do faturamento até o lucro líquido. Então a gente sai do faturamento, analisa a margem de contribuição, que é o quanto sobra para eu pagar exatamente os custos fixos. E aí a gente entende ali que a gente tem exatamente o lucro operacional. Qual é o lucro operacional da empresa, que é a capacidade que a empresa tem de trazer resultado com a operação do negócio. E depois vem abaixo a questão dos investimentos. Só que esse tipo de relatório é um relatório que, teoricamente, ele vai te gerar análises extremamente importantes, como análises horizontais, onde a gente analisa a capacidade, por exemplo, a relação entre uma despesa versus o faturamento. Então, por exemplo, hoje, com certeza, dentro da sua empresa, tirando a matéria-prima, custo com pessoas é um dos maiores custos. Com certeza. E isso é um dos maiores custos que se tem no mercado. Então, dentro das análises que nós possamos fazer, como eu faço para melhorar e diminuir aquela linha de despesa. Ou como eu faço para aumentar dentro da estrutura que eu tenho a questão do faturamento. Por quê? De alguma forma eu preciso descer a relação entre... A importância, né, desse item. Né? Exatamente. E aí a gente faz isso de forma mensal e a gente faz isso comparando meses com meses, ou seja, quando a gente faz análise de crescimento da empresa. Isso a gente consegue fazer tudo pela uma DRE. Qual que é o grande problema hoje? A maior parte das pequenas empresas, elas não possuem uma DRE. Porque elas controlam ali no caderninho. Sabe o famoso caderninho? Entendi. É o famoso caderninho, né? Eu tenho clientes que, cara, ele anota 100% no caderninho. Isso te dá um norte? Sim. Mas ele não te dá base para fazer análise. E o outro relatório é o fluxo de caixa, que é aquele que vai avaliar a capacidade de geração de caixa da sua empresa. E aí, Roberto, que é onde impacta exatamente a maioria dos empresários. É aonde quebra, infelizmente, o empresário. E as pessoas, elas não sabem da importância do fluxo de caixa e quando fazem de forma meio desorganizada, não tem uma certa coerência para fazer. Então, o nosso papel dentro da Stay Blue hoje é implementar esses 2 relatórios e não só implementar, mas criar uma inteligência para que você, como empresário, consiga direcionar para onde a sua empresa quer ir. Esse é um dos nossos papéis, nossos objetivos como consultoria. Poxa, que bacana. Eu, na realidade, me senti confortável, como eu falei, mas alguns dos parâmetros que você apresentou para a gente, como não é minha área, né, eu não conhecia. Sim. Quando a Rosana, que cuida da parte financeira, veio me passar informações, também teve coisas que ela me falou que a surpreendeu também, porque a gente tem a péssima ideia de que somos uma empresa pequena e que a gente não precisa de tanto controle, de tanta coisa, aí a gente vai levando, está dando certo, dá para viajar, dá para fazer alguma coisa, então você acha que está tudo bem. E depois, quando você faz um demonstrativo, a gente sente que não é bem assim. Por isso é importante, então, por exemplo, se a pessoa que está nos assistindo aqui, ela quer começar a empreender, ela ainda não tem empresa, vamos pegar esse caso, né? Então, por exemplo, como eu tive há um tempo atrás, a empresa já existia, mas eu tive uma ideia, né? Uma ideia que era montar um produto que levasse mais felicidade para as pessoas. O que está compreendido na felicidade? Mais relaxamento, mais tranquilidade, menos estresse, uma noite de sono reparadora. Eu tinha essa ideia, né? Vamos supor que eu chegasse para você há um ano atrás, a gente ainda não se conhecia, e falasse assim: ô Marcelo, eu tenho essa ideia e eu tenho um investidor, né, que inclusive é um parceiro nosso que está nos assistindo, assim, um amigão até do coração, né? Que sem ele o Relax Skin não seria realidade. Então, eu tenho um investidor e tenho a ideia.
qual seria o passo a passo para eu transformar isso numa coisa legal? Porque, por exemplo, se a pessoa vier para mim com a parte de fabricação, aí sim, eu sei o laboratório adequado que ela vai usar para fazer aquele produto, porque cada produto tem um laboratório diferente. Sim. Inclusive, só um parênteses, né? Amanhã, no segundo episódio, a gente vai ter o Pedro Braga, Legal. que é o CEO do laboratório que produz todos os produtos para a gente. Então, vão ser trocadas experiências interessantes. Mas, por exemplo, se eu fizer o certo, que é, antes de começar, eu falar assim, eu tenho um capital aqui, eu tenho 100 mil, tenho 200 mil, ou tenho 10 mil. Qual que é o procedimento que você falaria para as pessoas que estão querendo empreender? Roberto, eu acho que tudo começa pelo porquê. Você, quando começou a justificar e explicar o porquê você desenvolveu o Relax Skin, né? Você começou o porquê. E a partir do momento que eu tenho um porquê que faz sentido, a gente precisa entender se a gente tem uma dor no mercado que vai, teoricamente, absorver aquele produto que a gente vai desenvolver. O que acontece é que, às vezes, a gente acredita muito naquilo, só que, às vezes, as outras pessoas não acreditam tanto como nós. Então, eu posso ter uma excelente ideia. Um excelente porquê, mas se eu não tiver demanda, se eu não tiver pessoas interessadas naquele meu produto, naquele meu serviço, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala é validar a ideia antes de você fazer qualquer coisa. Por quê? Para que você consiga fazer um investimento e trazer um investidor, como foi o seu caso, eu preciso mostrar para ele alguns números. Mas a primeira coisa é eu preciso falar, Roberto, dentro do Relax Skin, né, pessoal, que foi um produto aí que o Roberto está trazendo, que é o patrocinador hoje do podcast, se eu comercializar isso no mercado, terão pessoas dispostas a comprar? Sim ou não? Quando é produto, dependendo, é interessante, às vezes, a pessoa... Vou dar um exemplo aqui de um empreendedor aí que pode estar nos assistindo, que não sabe o que fazer, mas cozinha muito bem. Ela pode fazer um bolo, um pudim ou alguma coisa nesse sentido. Ela faz lá 10, 15, 20 unidades e aí ela vai lá na família dela e distribui para a família dela. E aí você faz aquela pergunta, você compraria? Dependendo da resposta, você vai falar, você vai avaliar se aquele pudim, aquele bolo realmente é um produto que talvez, né, a pessoa compraria ou não. Partindo desse princípio, a gente costuma dizer que você deveria ter um plano de negócios. Parece meio, as pessoas sempre falam de plano de negócio, é muito desenho, é muita coisa, mas ele é extremamente importante para você saber de onde você vai sair, para onde você vai. Qual é o problema? As pessoas não fazem um plano de negócio e o plano de negócio é um mapa para você ter uma visão. E elas simplesmente começam a executar, que é aquilo que nós conversamos até então. Então a ideia, Roberto, primeiro é entender exatamente qual é o capital necessário para que eu coloque aquela minha ideia em prática. Qual que é a maior dificuldade das pessoas? Elas começam sem saber exatamente quanto vão investindo, vão começando, vão fazendo, vão comprando as coisas e na metade do caminho elas já não possuem mais aquele capital. E aí elas vão lá e recorrem ao banco. E eu não vejo problema nenhum você recorrer a capital de terceiros, né, bancos, enfim, ou trazer investidores como você trouxe. O problema é que a gente precisa entender exatamente quanto que a gente precisa. Então você precisa entender volume de investimento para maquinário, equipamento, dependendo do que você for fazer. Você precisa entender exatamente qual é a estrutura física, se você vai precisar de estrutura física ou se você vai prestar serviço, enfim, quais são os custos que você vai ter direto. Quando a gente olha para a questão do produto em si, vamos pegar o Relax Skin assim, quantos itens a gente tem na composição hoje para ter um produto como esse na caixa embalado? São mais de 10, 15, 20 itens. Então a composição desse produto aqui ele é muito importante. E o que normalmente as pessoas fazem, Roberto? As pessoas normalmente elas pegam o custo do produto, multiplicam por 2 e 3 e ainda falam no final assim, tô ganhando 100%, tô ganhando 200%, né? E às vezes, o que acontece? No final do dia, você não tem lucro e você não sabe por quê. Porque tem toda uma cadeia, que é uma estrutura de custo que está impactando no resultado final. Então, é o que eu falo. Aquele que tiver a oportunidade de fazer investimento em uma consultoria para dar um suporte no processo de implantação de uma nova ideia, faça. Mas aquele que não tiver condição, que ele simplesmente use a internet como uma fonte, porque existem hoje vários conteúdos, materiais disponíveis para que a pessoa comece do jeito certo. Tem até o Sebrae hoje, onde ele te dá um auxílio, ele te dá um suporte para que você consiga. Mas eu acho que a metodologia, que a gente chama de método Canva hoje, ele aborda exatamente os principais setores que você precisa analisar
antes de você começar a montar o seu modelo de negócio. Esse é o teste da ideia ou não? Esse não. O teste da ideia ele nem está aí dentro do Canva. Né? Dentro do Canva a gente vai analisar qual é a proposta de valor. Né? Qual é o valor que o produto está entregando? Quais são os meus canais de vendas? Quem são os meus clientes? Como que eu vou trazer receita para dentro da empresa? Então eu vou ter o Relax Skin, esse é um produto. Eu vou ter outros produtos, eu tenho um mix de produto. Então eu sei que, por exemplo, dentro da Boson você tem o Relax Skin e você tem outros produtos. Paralelo a isso, você também tem a prestação de serviço. Então é muito importante que a gente tenha mais de uma fonte de receita. Por quê? Porque vai ter momentos ao longo da sua trajetória que o Relax Skin vai estar vendendo muito, mas tem momentos que ele vai cair. E quando eu tenho um mix de produto, teoricamente um vai compensar o outro, ele vai equilibrar o ponto de você ter sempre ali um resultado positivo e favorável. Tá bom? Isso é muito bom, realmente. E você acha que, assim, de modo geral, você consegue passar essas informações em quanto tempo? Depende de empresa para empresa, ou porque a gente está falando ainda do cara que tem a ideia, tem um pouquinho de dinheiro e está querendo fazer um negócio, né? Como que faz? Ele quer contratar uma consultoria. Sim. É caro, não é? Vale a pena? Durante quanto tempo que ele poderia fazer isso? Se você puder abrir, para ser bem transparente para quem está assistindo, porque de repente a pessoa acha que é um bicho de 7 cabeças e acaba não indo por esse caminho, e é muito mais seguro quando você tem a expertise, né? Sim. Tudo que você passou te trouxe experiência, e o que você estudou, pesquisou, tudo. Então, a pessoa pega todo esse pacote de conhecimentos e coloca à disposição dela. Isso vale bastante. Né? Roberto, quando a gente fala de valor é muito relativo, né? Até por conta da questão de preço, investimento, enfim. Né? Caro, o que eu enxergo que é caro hoje é você começar um negócio sem, né, fundamentar exatamente o alicerce, né? Então, existe até um versículo bíblico que ele fala, né? Antes de você fazer qualquer coisa, né? Você precisa sentar e calcular para ver se você vai ter dinheiro no final para terminar aquela obra, né? Então, isso é o que a gente precisa fazer no mercado, né? No mundo do empreendedorismo é o que a gente precisa fazer os cálculos primeiro. Mas eu acho que é mais caro você começar algo sem ter uma análise financeira de longo prazo do que você simplesmente fazer um investimento. Porque, vou te dar um exemplo. Quando você foi montar o Relax Skin, por exemplo, o produto, você sabia que você precisava da embalagem, você sabia que você precisava, por exemplo, do rótulo, todos os componentes. Então, tudo isso era uma estrutura de custo. Claro. E fazia parte. O problema principal hoje é que as pessoas não entendem que a área financeira é uma área essencial dentro do negócio. O que elas entendem é o quê? Cara, é uma despesa. Acho que é uma despesa. É uma despesa e, na verdade, não é uma despesa. É uma inteligência que você precisa ter para reduzir custo, para otimizar, para fazer um planejamento. O que normalmente eu faço, Roberto, e aí vai depender muito do negócio. Né? Eu trabalhei no mercado de geração de energia elétrica na área de leilão e eu demorava, às vezes, 1 ano para desenvolver um projeto. E assim, por quê? Era um projeto extremamente complexo, né? Onde a gente realizava, às vezes, em cidades isoladas, por exemplo. Então, existia uma complexidade um pouco maior. Se a gente está pegando um negócio, por exemplo, como a construção de um produto, como a prestação de um serviço, é muito mais simples para que a gente consiga desenvolver. Então, a gente acredita para montar um modelo de negócio de forma mais tranquilo, em 1 mês mais ou menos, a gente consegue fazer uma modelagem financeira, partindo exatamente do quê? Da projeção de faturamento até chegar exatamente o lucro líquido dentro da empresa. Entender que é muito importante, porque agora há pouco você falou sobre que você trouxe um investidor. A primeira coisa que o investidor vai perguntar para você é: Roberto, se eu colocar aqui R$1 milhão na sua empresa, 200, 300, independente do valor, quanto tempo esse valor retorna para mim? Verdade. Você tem essa experiência quando você procura franquias, né? Geralmente as pessoas elas querem empreender através de uma franquia, porque teoricamente já tem um modelo testado e validado por outras empresas. E nessa visão, a franquia ela acaba falando para você assim, você tem um investimento de R$500 mil, um faturamento médio, por exemplo, de 200 mil por mês, e você vai ter um payback, por exemplo, de 10, 12, 15, 24 meses. Então, qual que é a análise? Se eu colocar aqui R$500 mil,
eu vou faturar 50 mil por mês e no final de 24 meses, todo aquele investimento que eu fiz na empresa, ele vai retornar direto para o meu bolso. Aí você faz, cara, faz sentido. Faz sentido, vamos em frente, Entendeu? Entendi. Então, é por isso que hoje, normalmente, as pessoas optam ainda assim em comprar franquias. Justamente porque ela te dá uma projeção que outros empresários, outras pessoas já vivenciaram e falaram, ó, a média são de 24 meses. 24 meses. Não é uma garantia, isso que é importante, porque às vezes as pessoas inclusive compram franquias acreditando que é um resultado garantido, e não é. Nós atendemos algumas franquias hoje no mercado que elas entendem que o resultado que elas deveriam ter seriam a média das unidades, e tem muitas unidades que têm um resultado muito abaixo, por quê? Por conta da gestão, por conta da questão da performance do empresário, porque ele não tem uma visão holística em relação a exatamente todos os departamentos que inclusive nós avaliamos dentro do diagnóstico que nós fizemos para você. Então hoje a gente entende, né, que o básico necessário é quanto que eu vou gastar para montar a empresa. Quanto que eu vou faturar na média? Claro que são perspectivas através de premissas que você faz o cálculo, mas isso ele te dá uma base para você chegar lá no seu sócio e falar, ó, investe aqui no Relax Skin, a gente vai colocar aqui R$500 mil, isso vai voltar em 2, 3 anos, e a rentabilidade média que a gente vai ter está na faixa de 10, 15, 20, e aí vai depender de cada segmento, ele tem o seu percentual de lucratividade, entendeu? Então isso que é importante hoje você ter como análise. Então, na realidade a gente não pensa nisso, a gente não coloca a consultoria como um dos itens importantes desde o início, né? Você só pensa em investir no produto e tal, aí você gasta uma baita grana, faz um produto super chique, aí o laboratório chega para você e fala assim, você vai ter que fazer 5 mil unidades, né? Então, aí você faz tudo aquilo, quando você vê, acabou o dinheiro, você não consegue investir em marketing, não consegue fazer mais nada, e você fica com o produto sem um resultado financeiro. Então, esse é o caso de uma pessoa que está querendo começar um negócio, ela está preocupada, eu tenho um dinheirinho, não sei se eu invisto nisso, eu tenho um valor razoável, mas eu não sei se esse é o caminho, não é? Então, procura a Stay Blue, que dá para você dar uma ideia interessante, né? Acho que vai ser legal. E no caso de pessoas que estão nos assistindo, empresários até, microempresários ou empresários já de um porte um pouquinho melhor, que estão passando por dificuldades. Aqueles que estão pensando assim, caramba, se eu continuar assim, daqui a pouquinho eu vou fechar as portas, eu estou com dificuldade para pagar conta, então isso dá meio que um desespero, né? Acho que todo mundo já passou um pouquinho por essa situação. Então eu queria que você falasse como que uma consultoria bem estruturada consegue ajudar nesses casos. Roberto, bem simples e é do mesmo formato que nós fizemos com você. Primeira coisa é realizarmos um diagnóstico na sua empresa. Então a gente vai sentar de forma gratuita, presencial ou online, dependendo de onde a pessoa estiver, né? A gente está aqui na região de São Bernardo, então a gente atende ABC inteiro, a gente atende São Paulo, né? E se for distante, a gente vai fazer online e ele gera o mesmo resultado, tá? Através desse diagnóstico, a gente vai identificar exatamente os problemas que você tem e a gente vai definir exatamente um ponto para que a gente possa trabalhar. Quando chega numa determinada altura da empresa, que ela já não consegue mais honrar os compromissos, normalmente o cara vai achar que ele tem que vender mais, que é o que a gente já conversou aqui. Claro. A primeira coisa que eu preciso avaliar se de fato ele precisa vender mais ou não é desenvolver para ele uma DRE e um fluxo de caixa. Qual a diferença da DRE e do fluxo de caixa? A DRE, a gente vai analisar tudo que foi comprado e foi vendido entre o período de 1 a 30 dentro daquele mês. Certo. Onde a gente vai conseguir fazer a análise da análise gerencial dele. E com base nisso, a gente vai identificar algumas coisas. O fluxo de caixa, a gente vai analisar a capacidade de pagamento. Porque normalmente, o que acontece? Não sei se acontece isso, eu sei que isso não acontece hoje com a Boss, porque a gente já analisou bastante o fluxo de caixa de vocês, mas eu sei que outras empresas acontecem. Elas compram uma matéria-prima para produzir de um determinado fornecedor e normalmente aquele fornecedor exige, por políticas da companhia, que são empresas grandes, então infelizmente quanto maior a empresa, ela tem uma política mais fechada e quem sofre são os pequenos, que não tem como ter algum tipo de negociação, ela vai lá e compra para pagar em 30, 60. E em contrapartida, quando ela vende em 30, 60, 90, 120. A gente chama isso que a gente tem um descasamento de fluxo de caixa, ou seja, eu tenho mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando.
Né? Hoje em dia, com a antecipação das taxas de maquininha, a gente consegue até resolver esse problema. Mas é o que a gente sempre fala, o empresário ele sempre está correndo todos os meses para que ele faça o quê? Para que ele faça o faturamento necessário para ele poder fazer o resultado ali no final do mês. Então, a análise que a gente vai montar ali é entender dentro da operação quanto que é, por exemplo, a primeira coisa, qual que é o ponto de equilíbrio dele, quanto que ele precisa vender, teoricamente, para pagar todos os custos e sobrar ali zero para ele. A partir dali, a gente consegue criar um planejamento estratégico para ele começar a melhorar a parte comercial, ou seja, quanto que ele precisa vender para alcançar o resultado que ele tem. Mas, além disso, tem um fator muito importante que é qual é a necessidade de caixa que ele tem para ficar com a porta fechada durante um determinado período sem vender nada. Porque é aí que quebra o negócio. Se a Boson hoje fechar as portas, quanto tempo ela consegue ficar sem vender absolutamente nada? Essa é uma pergunta que hoje a maior parte dos empresários não sabem responder. E, infelizmente, hoje pouquíssimas empresas do mercado, né? A gente está falando de pequenas empresas, possuem um fluxo de caixa para aguentar 3, 6 meses sem vender nada. O que aconteceu na pandemia? Ninguém pensou que um dia algo dessa forma poderia. Então, muitas pessoas que tinham fluxo de caixa foram consumindo seu fluxo de caixa para manter a operação e outras pessoas começaram a tomar empréstimo no mercado para manter o negócio. A minha esposa falava assim, Marcelo, eu acho que era mais fácil a gente ter continuado fechado do que aberto. Porque como nós tínhamos clínica de estética no período também, o que aconteceu? Quando abriu as portas, as pessoas com medo não vieram. Então o meu faturamento, que era alto, ele caiu absurdamente. Eu acho que eu faturava 20% do valor que eu faturava no início. Então eu tive que estruturar, manter, na verdade, toda uma operação com um faturamento 20% do meu normal durante um bom período. Entendi. Então, hoje, por isso que a gente fala, né? O fluxo de caixa é rei, porque é ele que vai dar sustentabilidade para dentro do seu negócio. Então, hoje, o que eu preciso? Eu preciso mapear exatamente como que está a empresa do Roberto, como que está exatamente a situação financeira. E aí, através dessa análise, a gente vai, claro, criar algumas estratégias para que a gente consiga melhorar o resultado dentro da empresa. Isso, Roberto, custa muito barato comparado com o resultado que a gente consegue te entregar. Claro. Tem empresas que a gente consegue gerar esse resultado e eu falo, o investimento que ele faz nos volta no primeiro e no segundo mês, através de algumas técnicas. E aí vai depender muito do segmento do cliente. Né? Tem segmentos de clientes que a gente consegue no primeiro mês, no segundo mês, como alguns clientes nossos. E infelizmente tem outros que a gente precisa de mais tempo para conseguir gerar o resultado que essa empresa precisa. Às vezes, Marcelo, a pessoa que está nos assistindo, ela está passando por uma situação um pouquinho complexa, no sentido assim, por exemplo, você sabe trabalhar, você sabe executar o que você faz. Você tem pessoas que cuidam da sua empresa, alguns funcionários que cuidam de cobrança, cuidam disso, mas quando começa a chegar a cobrança, não tem ninguém que... porque a pessoa não está acostumada, né? Aí, realmente, é muito difícil, né? O empresário passar por esse período. Né? Como que a sua empresa pode ajudar nesse sentido? Vocês fazem algum tipo de consultor, de negociação com esses fornecedores que eventualmente a pessoa não tem o jogo de cintura necessário, aí começa a não atender, a falar que fala que eu não estou, não sei o que, não é o procedimento correto, né? Exatamente. Então, que você falasse Roberto, eu acho que é assim, todos nós, em um determinado momento da vida, já passou ou irá passar por um momento de dificuldade, né? Mas dentro da nossa visão e dentro dos nossos valores, né, sempre ser transparente, para mim, é o melhor caminho. Né? Quando a gente começa a mentir, quando a gente fala que eu não estou, né, como coisas nesse sentido, acaba afetando exatamente a credibilidade que o Roberto, como o CEO da Boson, por exemplo, tem. Infelizmente, hoje, o brasileiro tem a mania, né, de querer, às vezes, criar uma desculpa para, teoricamente, postergar um problema que ele vai ter no futuro. A Stayblue é uma empresa de consultoria financeira e a gente vai fazer o quê? A gente vai orientar, direcionar, seguindo os princípios, né? Eu sou evangélico, então a gente vai seguir exatamente os princípios bíblicos. A gente pode sim dar um suporte exatamente para que, como ele vai talvez trazer aquelas pessoas para uma reunião, como a gente vai fazer uma negociação, né? Mas a gente não faz esse trabalho, por exemplo, de ligar
para a própria empresa, para poder talvez fazer uma negociação. O que nós vamos fazer em conjunto, talvez, é sentar, às vezes provocar uma reunião, mas hoje a gente não tem um time específico, né, para poder fazer essa parte de cobrança. Entendi. Por enquanto, pode ser que vai surgir a demanda, e essa demanda ela surge conforme a necessidade de mercado. Claro. Pode ser que amanhã ou depois a gente consiga aí ter uma pessoa aí para poder dar suporte. Hoje, a Stay Blue, quando foi fundada, ela foi fundada com o objetivo de ser consultoria. Mas qual a dificuldade hoje de uma consultoria? A gente pega, às vezes, pequenas empresas que o quadro de funcionários é muito enxuto. Então, você tem lá 2, 3, 4, 5 pessoas. E, às vezes, a gente orienta que ele faça determinadas atividades. E, infelizmente, pela correria do dia a dia, né? Como os empresários falam, estou na correria, né? Ele acha que a correria exatamente ali é legal. E ele não consegue fazer as coisas que importam. Por quê? Porque ele está fazendo financeiro, porque ele está fazendo a parte de contas a pagar, contas a receber, ele está fazendo vendas, ele está tudo ele está fazendo. Tudo. Então, o que a gente começou a perceber? Que os resultados que nós tínhamos não eram resultados tão favoráveis como nós gostaríamos, porque eu não conseguia ter o quê? 100% compromisso do cliente com a consultoria. Tá. Se eu te contar que existem clientes hoje que pagam pra gente e a gente não consegue trabalhar por falta de informação, você fala assim, cara, como pode? Mas isso é verdade. Então, o que a gente fez? A gente criou um outro produto dentro da Stay Blue, que a gente chama de BPO financeiro, que é Business Process Operation, que é a terceirização. Assim como tem a terceirização, por exemplo, do marketing. Hoje, você tem uma estrutura de marketing dentro da sua empresa? Hoje eu tenho. Hoje você tem, mas no começo você tinha? Não. Por quê? Faz sentido eu ter um analista de marketing, eu ter alguém de copy, eu ter um web designer ali. Então, não faz muito sentido. Não faz. Mas, o que acontece? As pessoas vão lá e terceirizam o marketing da empresa. Hoje existem empresas que vão terceirizar o processo de venda, a gente vai implementar o processo de venda dentro da sua empresa. Assim como existe uma terceirização, porque é uma atividade que, por exemplo, o marketing ele traz lead para você, ele não traz venda para você. Quem faz as vendas é o seu próprio comercial dentro da empresa, mas ele vai te trazer a pessoa até a sua porta ali. Né? Assim como, por exemplo, TI, que é terceirizável hoje, o financeiro também é terceirizável. Por quê? Porque ele não é a atividade fim do seu negócio, a não ser que você seja uma empresa de consultoria financeira. Claro. Então, hoje, é muito mais barato você contratar uma consultoria ou um BPO financeiro para te auxiliar no processo de forma profissional do que você contratar hoje um profissional para colocar dentro da sua empresa. Às vezes, na realidade, o que você vai pagar para essa consultoria é menos do que o salário de um profissional, fora outras consequências, né, que você tem. E eu acho que a consultoria ela é um pouco mais ampla, né? Ela cuida de várias áreas da empresa, uma visão global. Né? Ela tem uma visão mais holística da empresa. Hoje, só para você ter uma ideia, você que tem uma pequena empresa e quer profissionalizar o seu negócio, o custo hoje que você tem para ter um colaborador é 50... ao contrário, vamos reformular. O custo que você tem com a Stay Blue hoje para ter um profissional ali para te auxiliar é 50% mais barato do que você contratar um profissional de mercado. E a gente não está falando de um profissional no mesmo calibre dos nossos lá. A gente está falando de um profissional assistente financeiro, que tem um conhecimento superficial, razoável ali, contas a pagar e receber, que ele não consegue te dar análises teoricamente técnicas para você consiga tomar a decisão. Né? Então, a Stay Blue, ela tem o quê? Ela tem profissionais que trabalham de forma a te entregar um mapa, ou seja, mostrar para você para onde de fato está indo o seu dinheiro, mas ele tem um outro grupo de pessoas que vão te orientar a o que fazer com aquelas informações. Porque aí sim que vai fazer a diferença. Então, quando a gente fala em relação à questão de retorno versus investimento, hoje, quando você contrata a Stay Blue para você poder colocar dentro da sua empresa, além de você ter ali, né, 24/7, porque você sabe, às vezes, que a gente acaba respondendo, inclusive, de final de semana, você vai ter outras pessoas dentro da nossa empresa que tem bastante experiência, que vão poder auxiliar em todos os setores, todos os departamentos. Muito bacana. Eu fico feliz, porque na prática mesmo, eu só te convidei para vir no programa, porque eu vi que realmente, assim, você trouxe resultado para a minha empresa. Legal. Né? Graças a Deus a gente não estava numa situação crítica, mas isso deu uma segurança, como eu já falei, e eu acho que o pessoal que está assistindo, por favor,
entre em contato, conversa, bate um papo com o Marcelo, com a equipe dele, porque eu acho que vale muito a pena, né? E, Marcelo, deixa eu só te falar, por exemplo, no caso do Relax Skin, que é um produto assim exclusivo, né? A gente já patenteou o produto e tudo, né? Você teve um momento em que você nos orientou a incrementar o nosso departamento de marketing, né? Então, hoje a gente tem uma outra empresa, a gente terceirizou uma parte do marketing para outra empresa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão, né? Às vezes você vai ter que orientar que aquele departamento que tem ali dentro, que está cuidando de várias coisas, né? No meu caso, o meu gerente de marketing é uma pessoa excelente, muito profissional, mas às vezes o cara não tem braço para fazer tudo o que precisa. E eu não estava vendo isso, né? Eu deixava sempre muita cobrança, isso até, para falar a verdade, prejudica até a saúde da pessoa, porque a pessoa não consegue dar conta de tudo aquilo. Aí você nos orientou a buscar uma outra saída. Queria que você falasse um pouco. Roberto, dentro da consultoria que a gente faz, a gente tem basicamente 6 pilares que a gente atua, né? O primeiro que a gente costuma falar que é a parte de processos, né? Pessoas, marketing, vendas, finanças, né? Esses são os 5 principais, e a parte do planejamento estratégico, onde tudo começa. Tá? É muito complicado hoje a gente ter dentro da nossa empresa profissionais especialistas, né? Onde ele consiga trazer resultado para a gente em todas as áreas. Então, assim, por isso que hoje a gente consegue atuar nesses 6 pilares, ok? Mas de uma forma mais superficial. Ele vai te dar exatamente o caminho, mas ele não vai conseguir ir no mínimo ali, naquela, sabe aquele no detalhe, assim, por conta da experiência. Aquilo, a minha esposa fala assim, né? Parece pato, né? Nada, vou e não faz nada direito, né? Então, a gente precisa ter essa clareza que a gente não consegue fazer tudo, né? O profissional que você tinha dentro da empresa, que é uma pessoa muito boa, inclusive, é meu sócio, seu sócio se tornou meu sócio dentro do grupo que a gente tem hoje, que é a Turion. Ele tem uma visão muito boa na área de web, na área de criação de post, né? Na parte de designer, enfim. Mas dentro da experiência dele, ainda faltava algo para alavancar ali. Então, quando a gente tem essa certa deficiência dentro da empresa, a gente precisa buscar pessoas no mercado que consigam fazer tudo aquilo que a gente precisa, porque senão o resultado fica impactado. Né? A gente fala hoje que, dentro da nossa carteira de cliente, hoje a gente tem muitos empresários que têm ali muita família trabalhando, né? Então, essa questão da família, às vezes a gente fica um pouco ali, eu falo, não falo. A gente tem clientes, por exemplo, que às vezes a pessoa fica um pouco incomodada. Será que eu vou falar? Vai deixar mal? Vai deixar incomodada? Né? E é o que a gente sempre fala, né? Não importa o tamanho da sua empresa, você precisa se comportar dentro da sua empresa como uma empresa de grande porte. Porque se eu me comportar como uma empresa de pequeno porte, você sempre o quê? Sempre pequeno porte. Sempre uma empresa de pequeno porte. Claro. Né? Então eu preciso já pensar grande, analisar exatamente todos os processos, tudo que eu preciso fazer para conseguir gerar o resultado lá na frente como uma empresa grande. Essa é a ideia. Mas quando a gente percebeu ali que o Relax Skin ele precisava ampliar os canais de vendas, e o canal de venda que a gente colocou hoje dentro da Boson como um todo, ele é um canal que essa empresa ela tinha um pouco mais de experiência, fez sentido a gente trazer para vocês. Assim como fez sentido para a gente pedir para que vocês reavaliassem a questão da missão da Boson, a visão da Boson, os valores, porque isso está relacionado dentro da parte do planejamento estratégico, porque isso vai ajudar dentro do processo de contratação de pessoas. No passado, Roberto, qual que era interessante? As pessoas achavam meio clichê, a missão, a visão e os valores. Mas hoje em dia, a forma que é abordado exatamente essas 3 análises faz com que a gente seja mais assertivo, por exemplo, no processo de recrutamento e seleção. Porque quando eu trago, por exemplo, uma pessoa para dentro da empresa, ela precisa estar alinhada com a missão da Boson. Claro. Quando eu trago exatamente uma pessoa, eu preciso que ela esteja dentro da mesma visão, que é uma visão de crescimento. Claro. E o que mais importa para mim hoje, e a gente já infelizmente teve pessoas que pararam, né? Nós contratamos, mas antes mesmo de começar a pessoa a trabalhar conosco, elas esbarraram ali na questão dos valores. Porque nos primeiros dias já começam a ferir aqueles princípios. Os valores, certo. Que é básico, né? Que é básico. Aí não tem jeito. Então, dentro de um processo seletivo, quando você faz e você tem muito claro missão, visão e valores, você já consegue melhorar exatamente a qualidade dos colaboradores que você tem. Que bacana. E aí você volta dentro dessa questão de pessoas
pessoas, você vai para dentro da questão de processos. Eu costumo dizer que quando você tem processos muito bem claros e definidos, por mais às vezes que você não tenha um colaborador muito competente, mas é aquele colaborador que sabe seguir exatamente as ordens, o resultado é o mesmo. Porque o processo está bem claro e está bem definido. Que né? bacana. Então, dentro da consultoria que nós fazemos, a gente vai abordar também a questão do planejamento estratégico, a parte de processos, a parte de pessoas, que são os 3 pilares ali importantes. E aí depois não tem como, né? Todo mundo quer vender. E aí a gente vai precisar encontrar os melhores canais para que você consiga aí ter venda constante, ter uma performance um pouco melhor. A gente entra muito na questão do funil de vendas, né? Que é exatamente qual é a qualidade do funil que está entrando, qual é o processo comercial que eu preciso fazer entre todas as etapas do funil para melhorar o ROI, né? Que é o retorno sobre a questão do investimento, enfim. Então, tem uma série de análises que a gente como consultoria, a gente como um BPO financeiro, a gente consegue fazer para auxiliar não só na parte de consultoria financeira, mas exatamente em todas as etapas dentro de uma empresa. Legal. Puxa, que bacana. Pessoal, não tenham medo de entrar em contato, porque realmente, assim, economicamente é muito viável, né? Eu contratei um consultor há uns 15 anos atrás, na empresa de assistência técnica que eu tinha lá, e aí era incrível, assim, era uma profissão extremamente valorizada e o resultado não era muito positivo. Pra você ter uma ideia, a gente pagava na época 5 mil por hora, né, para o cara fazer um trabalho para a gente. E em 8 horas ele conseguiu entregar quase nada. Então, eu fiquei muito decepcionado. Hoje, a visão de consultoria financeira é completamente diferente. Parece que é uma parceria, sabe? Parece que você está contratando uma pessoa. Quantas vezes que o Marcelo não ficou dentro da Boson o dia inteiro conversando com a minha equipe, né? Conversando com cada departamento. Então, eu achei muito interessante. E aí teve um... Só fazer um adendo dentro dessa observação, Roberto. Hoje, por conta da questão do mundo digital, as coisas elas estão se perdendo às vezes, né? Então as pessoas elas querem muito volume de cliente para segmentar ali 1 hora no dia, para que você faça durante a semana determinadas atividades, para que você tenha determinado resultado. E a gente, com experiência de consultoria, a gente começou a perceber que não é dessa forma. A maioria das empresas não tem resultado justamente por isso, porque elas contratam uma empresa que vão te fornecer 4 horas no mês e aí no final a empresa ela simplesmente não faz nada, mas em contrapartida ela recebeu. O propósito da Stay Blue é de fato estar o mais próximo do cliente possível. Verdade. Porque se eu estiver próximo do cliente, é o que eu falo para você, que eu falo para os clientes, é o que eu falei para você lá atrás. Roberto, você não está ganhando aqui uma despesa, ou seja, não sou mais uma linha de despesa dentro da sua DRE. Você está ganhando um sócio sem participação societária. Porque hoje o nosso propósito, de fato, é fazer com que a Boson decole. E não importa para mim se eu vou trabalhar 5, 10, 15, 20 horas ao seu favor, mas o importante para mim é um resultado que eu, como CEO da Stay Blue, posso levar para você. E assim é a visão que todos que trabalham conosco têm. É como nós podemos todos os dias levar mais conhecimento, enfim, a gente estuda bastante, faz bastante investimento em cursos, mentorias também, justamente para poder. Mas a nossa mentoria hoje, eu posso falar que é uma mentoria um pouco diferente do mercado, né? A gente não foca hoje em volume, mas em qualidade, tá ali o tempo todo junto para poder te ajudar. Pô, que legal. Eu vejo a preocupação, porque eu acho até que você abriu a Ideal Finance, né, para trazer conforto em outras áreas para os empresários, não foi? Exatamente. Foi, né? Então, eu achei legal. Se você quiser falar um pouquinho sobre ela. Roberto, a Ideal, ela surgiu de fato da necessidade que os pequenos e médios empresários possuem. Dentro da Ideal, a gente tem 3 produtos. Um produto que é o plano de saúde, que infelizmente muitos pequenos empresários não possuem dentro das empresas. Então, a partir do momento que a gente entra dentro da empresa e a gente faz uma análise de custo, e isso é uma forma de retenção daquele colaborador, porque uma empresa que tem plano de saúde, ela consegue reter muito mais o colaborador do que uma empresa que não tem. Né? Quando o colaborador ele faz análise do pacote de benefícios, ele fala assim, cara, tem plano de saúde. Poxa, extensivo à família. Extensivo à família. Parece simples, né? Às vezes, mas, cara, não é. Isso faz total diferença. Então, hoje, a gente entra dentro de uma empresa e nosso objetivo, de fato, é estruturar o custo para colocar um plano de saúde lá dentro. Então, é muito mais fácil a gente, já conhecendo a empresa, a gente implementar do que a gente procurar uma outra empresa no mercado para poder fazer isso. Outro produto que a gente tem dentro da Ideal é o consórcio.
Então hoje a gente tem aí uma parceria com a Demicon, que é uma empresa extremamente grande no mercado, né? Uma empresa confiável. Bem confiável, conceituada, aí tem fundos de investimentos grandes aí, como o do Roberto Justo. Então a gente hoje se afiliou a eles para quê? Para que a gente consiga levar oportunidades de fluxo de caixa. Você que quer fazer um investimento, por exemplo, na sua empresa hoje não tem dinheiro, através do consórcio, que ele tem uma taxa administrativa, que é diferente de você tomar um empréstimo extremamente baixa, você consegue financiar exatamente o seu investimento. Então pensa comigo assim, se eu tenho lá uma taxa ao ano de 1,2%, por exemplo, e eu tomo, por exemplo, 100 mil de crédito, e aqueles 100 mil me gera uma receita líquida, por exemplo, onde eu compro o produto, fabrico e vendo, e ele me gera 10%, por exemplo, líquido, olha o retorno que eu tenho. Isso eu estou falando de 10% ao mês sobre o resultado. A taxa administrativa do consórcio é 1,24, 1,2 ao ano. Então a gente está falando de 120% ao ano comparado com 1,2. Então é extremamente inteligente você ter um consórcio para investimento dentro da empresa. Poxa, que bacana. Sem contar que o consórcio você consegue utilizá-lo também para outras formas. Né? Você consegue comprar imóvel, carro, enfim. Mas hoje a gente utiliza o consórcio bastante com relação em capital de giro. Tá? E o outro produto que a gente tem, que para mim é um produto que eu sou apaixonado, que é a sucessão patrimonial, onde a gente trabalha esse produto de duas formas. O primeiro é pessoa física, porque atrás de um CNPJ existe um CPF. Sim. E a gente trabalha a sucessão do CNPJ. Né? Então, como que ele funciona? A partir do momento que o Roberto não está mais na Boson, quem são as pessoas que vão assumir o lugar do Roberto? Aí talvez você vai falar, poxa, Marcelo, mas quem vai assumir, por exemplo, a minha empresa é o meu sócio. Tá. Só que para ele assumir, ele vai ter que comprar exatamente, vamos pensar que ambos têm 50%, ele vai ter que comprar os outros 50%. Claro. Só que vamos pensar que a Boson tem um valuation, por exemplo, de 10 milhões de reais. Será que o seu sócio hoje teria 5 milhões de reais, por exemplo, para comprar os 50% e entregar para sua esposa? Certo, entendi. Pode ser que sim e pode ser que não, mas a probabilidade é que ele não tenha, assim como a maior parte das empresas. Eles têm um ativo muito grande, mas o fluxo de caixa não chega tanto às vezes. Claro. A sucessão patrimonial, né, a sucessão que a gente faz nas empresas, é justamente para blindar exatamente o capital dos sócios. Então a gente cria uma estratégia para que, se num valuation de 10 milhões, um sócio vai ter 5 milhões de risco, o outro 5 milhões também. E na ausência de um desses sócios, a gente, né, como seguradora, e a gente trabalha com as maiores seguradoras hoje do Brasil, do país, na verdade, ela vai aportar para a sua esposa aqueles 5 milhões de reais. Então eu acabo protegendo a sua empresa. Até porque, né, não é o caso de vocês, mas existem muitas sociedades no mercado que o outro sócio não quer a esposa ou não quer o filho ali metido dentro da empresa. Claro. Então a sucessão patrimonial ela se dá, né, que a gente fala, muitas pessoas hoje usam a holding patrimonial, que é muito similar, mas a gente faz uma holding mais barata. Mais barata. Entendeu? Entendi. E a gente já consegue fazer isso também para a pessoa física, né, que é o seguro de vida, mas não aquele seguro de vida que você está acostumado a comprar em entidades aí bancárias, porque vende aquilo para você como um produto. A gente vende isso como um planejamento, assim como tudo que nós fazemos, né? A gente avalia o quê? A dor, acha a melhor solução e te entrega aquilo que você precisa e não aquilo que vai nos trazer mais resultado financeiro. Poxa, que bacana, Marcelo, perfeito. Marcelo, olha, realmente fiquei muito contente aí, não sei se você percebeu, já passou uma hora. Já passou uma hora? Já passou uma hora. E eu acho que deu para passar muita informação. Legal. Né? Tem mais coisas ainda, mas aí talvez num próximo episódio a gente convide para focar em um assunto ou outro. Mas eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, né? Porque foi muito conteúdo. Esse conteúdo acho que vai rodar aí pelo Brasil, pelo mundo. E qual que é a ideia? Né? A ideia, quando eu trabalho com os meus produtos, eu quero que as pessoas sejam felizes. Não dá para ser feliz sem grana, mal estruturado. Então, essa parceria entre a gente com um propósito similar, eu acho que foi fundamental. Que legal, Roberto. Eu queria te agradecer bastante. Eu fico bastante feliz, bastante aí pelo convite, pela parceria. Saiba que vocês aí estão dentro das nossas orações todos os dias para que vocês consigam aí prosperar cada dia mais. O Roberto, né, ele é um cara que acima de um CEO, né, da Boson, é um amigo, né, esteve presente no meu chá revelação lá da Maria Clara e do Henrique. E a gente estima muito que a Boson dê frutos. E uma coisa interessante que é sempre quando a gente fala sobre a questão da missão, sobre a questão às vezes de projeção de venda, pessoal, a gente fala, Roberto, a gente tem que projetar, por exemplo, bater lá, vamos dar um exemplo aqui, 1 milhão de vendas. Ele fala, Marcelo, para mim não importa se é 1 milhão, 2 milhões, mas o que de fato importa hoje que eu vejo em você, que é um diferencial de mercado, é
quantas vidas eu consigo impactar fazendo com que elas consigam ter uma qualidade melhor de vida. Esse também é o nosso objetivo. Quantas vidas a gente consegue resgatar lá para que essas pessoas consigam aí ter mais tempo com a família, né? Que as pessoas consigam aí poder, como eu posso dizer, poder viver aquilo que ela está trabalhando, né? Porque hoje a gente trabalha às vezes 12, 14, 16 horas por dia, está ali focada para fazer dar certo, e aí depois a gente acaba não aproveitando no dia a dia. Então, nosso objetivo de fato é te dar um norte, te ajudar a criar ali uma linha de raciocínio para você e para que você possa viver aquilo, né, o melhor dessa terra com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade. Poxa, Marcelo, obrigado mesmo, agradeço a sua presença. Pessoal, queria agradecer, então, nós estamos encerrando, então, o primeiro episódio do Bosoncast, tá? Espero que vocês tenham gostado. São as pessoas que estamos selecionando, são assim, do nível do Marcelo, né? Pessoas que têm conteúdo, que podem trazer soluções práticas, né, para a vida de vocês. E, assim, a nossa empresa, ela está ligada a todos eles, né? Eu sempre vou trazer pessoas que contribuem com a nossa empresa. Por exemplo, o Pedro, amanhã, ele vai estar gravando com a gente um episódio falando sobre a fabricação de produtos, todos os detalhes da fabricação de produto. Depois vem a doutora Mara, que é uma sumidade em patentes, né? Uma pessoa reconhecida, ela faz patentes de grandes artistas, de grandes projetos, então ela dá palestra em várias partes do mundo. Então, são pessoas desse nível, do mesmo nível do Marcelo, e eu acho que o resultado vai ser fantástico, né? E eu espero que vocês acompanhem todos os episódios e façam algumas até sugestões de pautas, né? Pode conversar, pode escrever para a gente, eu estarei sempre à disposição. O Marcelo tem mais uma observação aqui, por favor, Marcelo. Para minha sócia não ficar brava comigo, né? Ela me mandou mensagem hoje cedo, ela falou: Marcelo, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, para que a gente possa impactar a vida de um maior número de empresários possível, ela falou: oferece para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, prestigiando a Boson Podcast, uma consultoria, assim como nós fizemos para você, para todas as pessoas. É claro que dependendo do número de pessoas a gente não vai conseguir fazer do dia para a noite, mas a gente vai colocar dentro de uma agenda para fazer a mesma consultoria que a gente fez para o Roberto para você de forma gratuita. Então coloca aqui embaixo, não sei exatamente aonde você está assistindo, mas coloque eu quero aqui, que a gente vai conceder aí uma consultoria gratuita aí para que a gente possa te ajudar assim como a gente tem feito com o Roberto. Que bom, que bom. Pessoal, olha, acabaram de ganhar um presente aqui, realmente funciona. E só, já que ele lembrou de uma coisa interessante, né? A nossa empresa é a única do Brasil, acho que não sei, quem sabe do mundo, que dá um produto gratuitamente para você experimentar. Então, se um dia você quiser experimentar o Relax Skin, também é só mandar aqui para a gente seu nome, endereço completo, nem o correio você vai pagar, você vai receber 2 sachês na sua casa e depois, se você fizer um depoimento com a experiência que você vai ter com 2 sachês apenas, você ainda ganha um desconto na compra do produto em si, que é o Relax Skin. Então, de graça consultoria, de graça produto, esse é o objetivo do Bosoncast, fazer você mais feliz, tá bom? Muito obrigado, uma ótima evolução em todos os sentidos para todos vocês. Gratidão. Bosoncast, oferecimento Relax Skin. Estresse, tensões corporais, ansiedade, insônia e redução de apetite. Tenha uma experiência com Relax Skin e descubra o seu melhor.